Deus tem que ser tudo na nossa vida, tem que ser o verdadeiro Pai de todos nós. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, entendeu? Porque nós somos exortados a isso, né? Veja o seguinte: Jesus, ele foi questionado, na leitura que o irmão fez aqui, Jesus foi questionado sobre o fato dos discípulos dele, né, não estarem cumprindo a tradição dos anciãos. Que tradição é essa? Eles não lavavam as mãos enquanto comiam. E veja o seguinte: essa tradição deles nada mais era do que uma formalidade religiosa. Era uma formalidade que não tinha nada do movimento de Deus. Veja o seguinte, vocês viram no quadro passado, veja como que era essa formalidade. Em determinados momentos, a água para a lavação da mão, a lavagem daquelas mãos, tinha que ser tirada de um vaso de barro. E dependendo da situação, ela tinha que ser, como nós vemos aí, de uma vasilha de metal. Deus nunca falou isso, mas era a exigência da tradição dos anciãos, dos rabinos, era essa. Em determinadas situações, para a lavação das mãos, né, tinha que ser a água tinha que sair do vaso de barro, em determinadas situações tinha que sair do vaso de metal. Pura imaginação dos homens. Então, veja o seguinte: aqueles homens que nós vemos aqui, aqueles homens que foram questionar Jesus, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que os seus discípulos não fazem conforme a tradição, conforme o costume, conforme a maneira dos mestres fariseus com os seus discípulos? Eles não lavam as mãos antes de comer. A preocupação aqui não é higiene, não, é formalismo. É formalismo. Agora, veja o seguinte: esses homens, esses guias, veja bem, eles tiveram a coragem de sair de Jerusalém, como vocês podem ver aqui, essa linha vermelha, em linha reta, de Jerusalém até lá em Nazaré, onde Jesus desenvolveu a maioria do seu ministério, foi na Galileia, e Nazaré era uma cidade da Galileia, não é? Então, a maior parte do ministério de Jesus foi desenvolvido na Galileia. Eles tiveram a coragem de sair de Jerusalém, sair de Jerusalém, mas só que eles não foram em linha reta. Por quê? Eles tinham que passar no território da Samaria. Olha o que eles faziam para não se contaminar. Olha o que esses homens faziam. Eles saíam de Jerusalém, desciam Jericó, atravessavam o Jordão, passavam aqui na terra de Moabe, subia até a Pérea, até Decápolis, aí eles atravessavam o Jordão de novo para chegar em Nazaré. Se em linha reta tem 150 quilômetros, aqui dando essa volta aqui devia chegar nos 180 quilômetros tranquilo. Aproximadamente assim, mais ou menos, né? Porque agora vocês imaginam como que era uma viagem naquela época. Era uma viagem
em lombo de animais, né? E aquela coisa, devia gastar aí uns 5 ou 6 dias para chegar lá. E foram lá para questionar Jesus. Os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Você está vendo? Olha, eles saíram de Jerusalém para isso, mas eles estavam para falar com Jesus que eles estavam quebrando uma tradição. Indiretamente, eles estavam dizendo que Jesus era um mestre mau. Eles não tiveram coragem para falar diretamente com Jesus: você é um mestre mau. Mas falando sobre seus discípulos que não estão cumprindo uma determinada tradição, você é um mestre que não é bom, porque você não está cuidando bem dos seus discípulos. Eles agiam de uma forma fora do convencional. Mas o que eu quero falar não é sobre tradição. Eu quero focalizar para os irmãos aqui hoje, para a gente poder pensar, a gente poder ser alertado, não é? É nisso que Jesus respondeu para eles. No versículo 3, né? Eu quero falar sobre isso. Jesus falou o quê? Se vocês estão falando que os meus discípulos estão transgredindo a lei dos anciãos, por quê? Por que vocês, líderes, vocês, fariseus, mestres da lei, vocês que estão guiando o povo, por que é que vocês transgridem o mandamento de Deus em favor dessa tradição humana de vocês? Agora, veja bem, eu quero lembrar este mandamento de Deus que Jesus usa para responder aqueles guias cegos. Eu quero lembrar esse mandamento, que é esse aí, ó. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe. Quando Deus estava tirando o povo lá do Egito e levando-os para formar com eles um bando de escravos, formar deles a nação da qual viria o Salvador, no início, lá em Êxodo, bem no comecinho, ele já fala: honra o teu pai e a tua mãe. Agora veja o seguinte: os guias cegos, nesse texto que foi lido aí, que o irmão leu aqui, no versículo 14, Jesus chama eles de guias cegos. Vocês são guias cegos. Um cego guiando outro cego, vai cair os dois no buraco. E cai. Jesus chamou ele assim. Então veja o seguinte, ele diz no versículo 5, né? Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam ter de mim, eu dedico a Deus. Ora, Marcos, quando ele escreve esse texto, o Marcos ainda traz uma palavra em hebraico, que é korban, que significa oferta a Deus, não é? Ele escreve isso. Agora, o que significa isso? Essa situação toda em que foi nesse texto lido e que nós estamos falando. Tudo isso mostra para nós o quê? Que era uma maneira religiosa e oficial de fazer com que os filhos desprezassem os pais. Porque exatamente na época em que eles mais são carentes, na época em que os pais são velhos, na época em que os pais precisam dos filhos, estes filhos, com a ajuda da liderança religiosa, apoiados na tradição humana
daqueles guias cegos diziam: o tempo disponível que eu podia dedicar a vocês, eu vou dedicá-lo a Deus. Ou seja, eu vou oferecer o meu tempo para o serviço da casa de Deus. Ô irmãos, mas de verdade, isso era uma grande mentira. Isso era uma grande mentira, porque nenhum deles trabalhava lá no templo, lá não ia oferecer trabalho nenhum no templo. Por quê? Porque Deus já tinha estabelecido os levitas para fazer todo o trabalho do templo. Era uma falta de entendimento do que Deus estava falando para eles e uma total submissão àquela tradição de homens. Porque se a gente botar nossa cabeça para funcionar como a gente quer, através da palavra de Deus, nós vamos inventar um monte de doutrina. Por isso que as orações fazem parte da nossa vida, o nosso empenho em ficar dentro do que a Bíblia diz, e não mais do que o que a Bíblia diz, que é exatamente para evitar formação de tradições, de doutrinas, igrejas com cada uma com uma doutrina diferente da outra. Por isso nós temos que pedir a Deus sabedoria, para ficarmos somente dentro daquilo que a Bíblia diz. Então veja, que de verdade tudo aquilo que acontecia lá era uma grande farsa. Eles nunca fizeram nada, era apenas a maneira oficial de desprezarem seus pais numa época mais difícil deles. Jesus está acusando os guias cegos pela maneira jeitosa. Essa versão da Bíblia aí, ao meio da revista atualizada, ela traz lá, e isso é dessa forma: jeitosamente vocês dão um jeito de escapar desse cuidado dos seus pais, né? Agora, Jesus está acusando eles disso aqui, porque eles estavam sendo livrados pela liderança religiosa de cuidarem, de honrarem os seus pais. Era uma maneira de burlar a lei de Deus, de colocarem de lado o mandamento de Deus. E também mais tarde, né, quando a nação já estava estabelecida, nos livros sapienciais da literatura judaica, foi escrito isso aí, Provérbios 23, 22, né, onde o autor coloca lá, inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve lá: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Irmãos jovens, o que é honrar os pais? O que é honrar os pais? A resposta não é amar em primeiro lugar, porque esse lugar é reservado para quem? Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês lembram desse mandamento, que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então não é amar os pais em primeiro lugar, né? Honrar os pais é permitir na nossa vida que eles tenham um lugar de consideração, que eles possam ser amados com carinho, que sejam destacados pelo que fizeram por nós, fizeram, fazem e farão. Essa consideração, esse carinho amoroso que nós devemos ter para com os pais, é o reconhecimento, é reconhecer sempre que foi por meio deles que Deus permitiu a nossa entrada aqui na terra. A consideração, a honra, a gratidão que devemos aos nossos pais é porque eles passam por cada um de nós.
Passam. Se há alguns que às vezes nem demonstram isso, os filhos às vezes não percebem, mas saibam que eles passam dificuldades, problemas, muita preocupação por causa dos filhos. Os pais sempre agem com o desejo de oferecer o melhor para os seus filhos. Aconselham, mostram o caminho mais correto possível para ser seguido. Embora em determinadas épocas da nossa vida, né, jovens? Isso aí agora para os jovens, e nós já fomos jovens como vocês são hoje, né? Tem uma determinada época da nossa vida que nós achamos que nossos pais não sabem de nada, né? Nossos pais, são ultrapassados. Nós queremos fazer isso, e eles não deixam, né? Tem essa época também na nossa vida, mas eu quero falar para vocês que quando nós achamos que eles não sabem de nada, só querem nos atrapalhar, só sabem dizer que não, que isso não é assim, e que vocês precisam pensar direitinho, vocês precisam mudar, vocês precisam fazer isso. É tanta coisa que o jovem tem que mudar, tem que fazer, né? Os pais arrumam tanta coisa para os jovens, né? Mas aqui, saiba uma coisa, achamos que eles são muito ultrapassados e não entendem o que queremos, mas jovens filhos ou filhos jovens, vocês podem confiar no que eu estou dizendo, embora seja um tanto difícil para isso para vocês, porque nós já passamos nessa fase, mas vocês podem confiar e esforcem para não esquecer isso que eu estou dizendo aqui. Os seus pais sabem sim o que estão fazendo, muito bem eles sabem o que estão fazendo, né? É para o bem de vocês, embora seja difícil acreditar nisso, mas é verdade. A honra que vocês precisam dar a seus pais, por mais que eles pareçam chatos, é porque eles sofrem a preocupação pela vida futura de vocês. É assim. Todo pai reconhece que os filhos são dados por Deus. E eles sofrem por isso. Sofrem. Os pais sofrem porque querem oferecer sempre o melhor para seus filhos, mas às vezes não conseguem. Aí o sofrimento é maior. Todo pai quer dar o melhor para o seu filho, mas quando ele não pode, ele é torturado por dentro. Acreditem nisso. E isso causa a eles muito sofrimento. Jovens, filhos jovens, que todos nós possamos entender este mandamento de Deus como uma bênção. Honrar pai e mãe. Vamos entender isso como uma bênção de Deus, porque é o único mandamento de Deus que traz uma promessa bem clara. É o único mandamento de Deus. Ele vem com uma promessa no seu bojo, uma promessa claríssima, que nós podemos observar, como nós vimos em Êxodo 20, 12, honra o teu pai e tua mãe, mas também tem o complemento. Olha que complemento mais brilhante que Deus podia dar para cada um de nós. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quando Deus falou isso, foi para Israel. Eles iam herdar a terra de Canaã. Lá é a terra que estava prometida para eles. Aí muitos de nós aqui podemos até estar pensando, né? Que, então isso foi lá para o Velho Testamento, não tem nada a ver conosco. Está enganado. Está enganado. Porque o apóstolo Paulo trouxe isso para a igreja. O apóstolo Paulo trouxe esse mandamento na íntegra para a igreja. Lá em Efésios capítulo 6, de 1 a 3, olha lá,
Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro, olha bem, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso é Deus que está falando. O apóstolo Paulo repetiu isso para a igreja. Então, quando nós vemos longa vida sobre a terra, não é para a terra de Canaã, não. Eu não quero ir para aquela terra lá, não. Lá tem bomba, lá tem guerra, lá tem tudo de ruim todo dia. Eu não quero ir para lá, não. Quando ele está falando que você vai ter longa vida sobre a terra, essa palavra grega aqui, ó, Ges, é solo, é terra. Aqui, terra, areia, essa terra comum, onde você está. Às vezes a Bíblia, quando faz uma tradução de terra, a palavra do grego lá que vem desde a Septuaginta é urano. Urano quer dizer o tudo, né? O mundo todo. Mas aí é traduzido por terra. Aí agora essa terra é o lugar onde você está, é Ges. Então, irmãos, olha bem, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida aqui na terra. Agora, fechando isso aqui, quando os filhos casam, é comum que mude o relacionamento. É comum, né? E também porque é preciso que os filhos cumpram um outro mandamento, né? De Efésios 5:31. Vocês lembram lá? Deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então eles têm que cumprir esse mandamento. Tem que deixar o pai e a mãe para cumprir isso que Deus está falando. Esse deixar é normal porque eles precisam construir a sua própria história na edificação da sua própria família, não é? Eles precisam construir a sua história, mas a responsabilidade de honrar o pai e a mãe não muda. Está vendo? Não muda. O cuidado de honrar pai e mãe é o mesmo. Quando a Bíblia diz para deixar pai e mãe se unir à sua mulher, ele não está falando para abandonar os pais, não. Não está falando isso, não. O deixar bíblico é para que a nova história familiar tome corpo, sem interferência de pai, sem interferência de avô, sem interferência de madrinha, de titia, de primo, porque senão aquela família nova não vai desenvolver a sua própria história, e o que Deus quer é que cada família tenha a sua própria história. Por isso Deus fala: deixa pai e mãe. Quando tem muita gente que não cumpre esse mandamento, tudo dá errado. Dá errado. Até hoje. Mas isso, deixar pai e mãe, não quer dizer abandonar e desprezar os pais. Inclusive, a explicação para isso nós encontramos lá nessa passagem aí, vocês lembram? 1 Timóteo 5:4. Olha lá, se a viúva tem filhos ou netos, você está vendo? Agora o neto já entra aí também nisso, né? Veja bem. Mas se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem
o bem recebido, né, dos seus pais e dos seus avós. Olha nós aí, olha os avós aí, está vendo? Por isso, olha essa frase final, olha, está vendo? Isso agrada a Deus, agrada a Deus. Filhos, netos precisam aprender o exercício da piedade para com seus progenitores, sempre retribuindo o bem a eles. Isso agrada a Deus. Está escrito na palavra dele. Isso agrada a Deus. E também, para não esquecermos, não podemos esquecer do versículo 8. Olha o que ele fala, 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé, e é pior do que o descrente. Imagina negar a fé. Você que diz que tem fé em Jesus Cristo, tem fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas o pai e a mãe estão lá mofando no abrigo, no asilo. Que fé é essa? Que fé é essa? Não pode. É pior do que o descrente, porque o descrente dificilmente ele faz isso. Ele se vira, faz o que pode, mas ele cuida dos seus pais. Só em casos excepcionais que isso não acontece. Então, irmãos, a promessa para vivermos bem por muito tempo por aqui é cuidar dos pais, honrar os pais, dar aquele lugar de destaque, de amor, de carinho no seu coração para os pais. Os pais. Está vendo? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que nós possamos ser essas pessoas, né? Eu agora já não tenho mais eu já não sou filho mais, né? A minha vez de filho já passou, né? Mas vocês que têm seus pais, cuidem deles, cuidem, que isso é agradável a Deus. Deus se agrada daquele filho que cuida do seu pai, aquele filho que honra o seu pai. Eu imagino que depois aqui nós vamos chamar os pais aqui na frente, né? E nós vamos fazer uma oração. Mas agora está encerrado aqui a mensagem que eu queria trazer para a igreja, para que a gente possa pensar isso, e se tivermos que mudar alguma coisa na nossa vida, que seja mudado, viu? Seja mudado. Deus abençoe a igreja.